questão. Uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos? Vamos lá? Então, gente, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Vocês não vão precisar inverter as razões para poder aplicar a propriedade fundamental das proporções. Então, nós vamos aqui montar, certo? A nossa resolução. 160 mil equivale a 6, 240 mil equivale a x. Então, nós vamos fazer o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 160 mil vezes x é igual a 6 vezes 240 mil. 160 mil vezes x vai dar 160 mil x, igual 6 vezes 240 mil vai dar 1.440.000, ok? Então, aqui nós vamos fazer a divisão, que vai dar 9. Então, serão necessárias 9 horas. Professora, tem outra forma de eu resolver esse problema? Tem. A outra forma seria você dividir 240 mil por 160 mil, que daria 1,5, e multiplicar 1,5 pelo número de horas, que é 6, que daria o mesmo resultado. Sétima questão. 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. Quanto tempo levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Então, gente, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Quanto menos pedreiros, maior será o tempo necessário para poder fazer o muro. Então, eu já montei aqui, ó, 8 equivale a 72 horas e 6 equivale a x. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, nós vamos ter que inverter, certo? Então, ao invés de ficar 8 sobre 6, vai ficar 6 sobre 8. E para facilitar o nosso cálculo, vamos fazer uma simplificação, né, da primeira fração. Então, nós vamos simplificar aqui pelo número 2, que vai dar 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Já temos aqui a razão. Então, a proporção, nós vamos fazer o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 3 vezes x é igual a 72 vezes 4. 3 vezes x, 3x, igual a 72 vezes 4, 288. Para encontrar o tempo, é só fazer a divisão. Vamos dividir 288 por 3, que vai dar 96 horas. Oitava questão. Quais valores são, respectivamente, a moda, a média e a mediana dos números a seguir? Certo? Então, nós temos aqui, ó, os valores, né? Na sequência, moda, média e mediana. Nós temos aqui os números, eles não estão organizados, nem em ordem crescente, nem em ordem decrescente. Vamos já organizá-los, tá? Então, vamos aqui calcular logo a média. A média ela é obtida pela soma de todos os números e dividindo o resultado pela quantidade de números somados. Então, eu coloquei aqui, ó, todos os números, somei tudo, deu 3.611. Como são 10 números ao total, dividir por 10, o valor da média é 361,1. A mediana é o número central de uma lista em ordem crescente. Caso a lista tenha um par de elementos, é a média entre os dois elementos centrais. Então, gente, aqui ó, já estão em ordem crescente. O que acontece? São 10 números, tá? Então, eu peguei 1, 2, 3, 4, peguei esses 4, dividi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, esses outros 4 aqui. Sobrou 2 números no centro, ó, que foi o 299 e o 325. Como eu resolvo? Vou calcular a média deles. Vou somar eles, tá? E vou dividir por 2, que deu 312. Então, o valor da mediana é 312. A moda é o número que mais aparece na sequência. Então, o número que mais aparece na sequência é o número 236. Então, a resposta certa vai ser a alternativa A, 236, 361,1 e 312, respectivamente. Questão.
Dois alunos apostaram qual deles terminaria o ano com maior média. As notas deles foram. Então, nós temos aqui a tabela, aluno 1 e aluno 2, e as respectivas notas deles nos 4 bimestres. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que for correta. Antes de lermos as alternativas, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a média de cada um. Vamos calcular primeiro a média do aluno 1. Então, para calcular a média, nós vamos somar todas essas notas e dividir por 4, porque são 4 bimestres, ok? Então, aluno 1, 10 mais 9, 19, 19 mais 5, 24, 24 mais 4, 28. 28 dividido por 4, 7. Então, a nota do aluno 1, 7. Vamos calcular a média do aluno 2. 6 mais 6,5, 12,5. 12,5 mais 7,5, 20. 20 mais 8, 28. 28 dividido por 4, a média vai ser 7. Então, já dá para saber qual é a alternativa, né? Ó, nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. 10ª e última questão. A média do seguinte conjunto de dados é... Então, nós temos aqui, ó. Conjunto A, 2, 5, 1, 8, 12, 9, 10 e 2. Vamos calcular a média. Para calcular a média, você já sabe. Vocês vão somar todos os algarismos e dividir pela quantidade de algarismos, né? Vai dividir o resultado pela quantidade de algarismos. Então, aqui, ó, já fiz toda a soma, deu 49, e vou dividir pela quantidade de algarismos, que são 8. Então, o valor é 6,125, é o valor da média, alternativa C. E aí, fez todas as correções? Então, vamos assistir o próximo vídeo que fala sobre o conteúdo que foi trabalhado hoje.